estamos aqui trazendo nossos estudos na noite de hoje. A gente pede a Jesus que acalme nossos corações, Ele que sabe das nossas necessidades. Então a gente pede que a luz de Jesus esteja conosco, porque quando a gente coloca nossa atenção em Jesus, naturalmente a gente se acerena o nosso espírito. E com isso a gente liberta a atenção do nosso sofrimento e a gente pode ficar um pouquinho mais presente. Então a gente pede a Jesus que nos ajude, para que todos nós possamos estar bem presentes, para que a lição de Jesus entre no nosso coração. O estudo de hoje, baseado no Evangelho, no mecanismo da mediunidade, na palestra de Power of Vulnerability da Brené Brown, textos de Joana de Ângeles e textos de André Luiz. Então, quando Cristo disse a nós, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia só ao momento de sofrimento, daqueles que estavam sofrendo naquele momento. Ele, na realidade, estava se referindo a todos nós deste planeta, porque ele tem a consciência que esse é um planeta onde a gente vai experimentar provas que vão trazer dores e sofrimento, mas também vai trazer a maravilha do aproveitamento dessas experiências na burilação do nosso espírito. E ele sabia que isso se tornaria uma bênção para nós. Então ele queria nos alertar da importância da dor e do sofrimento, quando bem aproveitado, seria uma bênção para o nosso caminho de ascensão. E Emmanuel nos diz que a gente, quando percebe o ponto de vista que esta encarnação é somente um atalho no caminho da nossa evolução. Então, quando a gente olha esse ponto de vista, a gente olha as provas que são apresentadas para nós de uma forma diferente. A gente olha como uma oportunidade de crescimento e burilamento, não é mesmo? E ele dizia também, Emmanuel, da importância de nós aprendermos a sofrer. Aprende a sofrer. Quando o sofrimento aparecer, inevitável em teu caminho, acolhe-o como um amigo, aprende a conhecê-lo, a apreciar a sua beleza austera, a entender-lhe os ensinamentos secretos. Estuda sua obra oculta, em vez de te revoltares contra ele, ou de permaneceres abatido, inerte e cego sob sua ação. Associa tua vontade, teu pensamento, ao objetivo que ele traz. Procura retirar de sua passagem pela tua vida toda a lição que puder oferecer a teu espírito e ao teu coração. Então, realmente o convite é a gente realmente aprender que quando um sofrimento se apresenta, a importância da gente abraçá-lo, acolhê-lo, entendê-lo, para transcendê-lo. Mas, infelizmente, por a gente ainda não ter os recursos internos de lidar com as provas que se apresentam, a tendência é resistir, empurrar, congelar. Quanto de nós vivemos congelados nos nossos sofrimentos, não é mesmo? Então, o convite da noite de hoje é da gente realmente aprender a dar, entre aspas, boas-vindas às oportunidades de crescimento que se apresentam na nossa vida. E isto, abraçando esse ponto de vista, a gente vai, aos poucos, se libertando do sofrimento que nos congela. Bem-aventurado o que tem a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicados as alegrias que lhe faltam na terra, após o trabalho vir ao sucesso. Então, Cristo dizia, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. Então, muitos de nós sofrem. Todos nós aqui, de uma hora ou outra, sofrem. Mas são poucos os que estão sabendo sofrer. São tão poucos os que estão usando esta oportunidade para expandir. Porque não basta sofrer. O sofrer que burila o nosso espírito é o sofrimento que traz crescimento. É o sofrimento que nos promove o ser. Então, muitos de nós estão sofrendo
desnecessariamente e sem proveito, com muito pouco proveito. Sempre tem o proveito de nos exaurir, né? Que toda vez que a gente chega num nível de sofrimento que nos exaure, a gente fala, isso chega, vamos buscar uma nova oportunidade. Não é assim com a gente? Mas, infelizmente, muitos de nós estão desperdiçando a encarnação paralisado no sofrimento desnecessário. E Emmanuel fala que muitos de nós estão assim, exatamente parado perante o portal do crescimento. Porque muitas vezes as provas se apresentam para a gente dar aquele pulo na nossa ascensão. Mas, infelizmente, por não termos recursos, a gente fica assim, sentado, parado, procrastinado, sofrendo desnecessariamente, sem aproveitamento. E muitos de nós vão desencarnar exatamente ali, no portal da evolução, sem dar o próximo passo. Esse é o sofrimento desnecessário. Esse é o sofrimento que nós temos que nos libertar. Porque o convite é a gente aproveitar a lição, para que a gente atravesse, nesta encarnação, o portal que nos leva ao próximo passo, ao nosso crescimento. E para isso, a gente precisa de fé. Para isso, a gente precisa de firmeza, de determinação, de perseverança. E a gente precisa se submeter à vontade de Deus. Tudo isso são potencialidades de nossa alma que precisam ser adquiridas, que precisam ser buscadas, que precisavam ser trabalhadas para a gente poder passar em frente. Muitas dores, por exemplo, quando a gente está cozinhando, né? As cozinheiras sabem muito bem disso. Se você põe a mão numa chapa quente, você se queima, certo? Então, a dor ali tem um grande propósito de nos ensinar o que nos causa dor desnecessária, sofrimento que podem ser evitados, não é mesmo? Então, a dor, ela é aliada da gente. O sofrimento pode ser um aliado. Da mesma forma como a gente sente uma dor no corpo, é um alerta que alguma coisa está desbalanceada. Não é mesmo? A gente procura um médico, a gente procura descobrir a causa para curar, não é mesmo? Não é assim? Da mesma forma que os nossos sofrimentos, as dificuldades, as dores que a gente passa na vida, é uma informação que tem um desajuste na nossa alma. E se a gente for buscar a causa desse desajuste, a gente pode aprender e curar a dor que está lá, que veio para te trazer uma informação. Então, pode ser de grande aproveito para a nossa existência aprender a ter esse ponto de vista. Se tem algo criando desconforto e sofrimento, nós estamos sendo convidados ao testemunho da fé, ao testemunho da firmeza, à aceitação. Porque a gente não consegue transformar aquilo que a gente não aceita, não é mesmo? A gente não consegue transformar aquilo que a gente se resigna no coração. É aceitar o momento presente para que ele possa ser transformado. Isso é uma das lições. Então, na realidade, libertar do sofrimento é o caminho de todos nós aqui, espíritos encarnados, e também de todos os espíritos que estão na erraticidade, né? Que quando nós desencarnamos, nós vamos para a erraticidade. Então, todos nós estamos aprendendo a nos libertar do sofrimento, aprendendo que vale a pena a gente parar e fazer a tarefa que aquilo vem nos propor. E a doutrina espírita vem nos ensinar muitas formas de como conseguir isso, não é mesmo? Porque a gente tem regado muitas vezes a sementinha do medo, a sementinha da ansiedade. E a gente sabe onde a gente põe a nossa atenção, o nosso foco, aquilo cresce, não é mesmo? A doutrina nos ensina isso. A doutrina nos ensina o poder do nosso pensamento, né? O poder onde a gente coloca atenção, aquilo cresce. Então, nós temos que aprender a essa mudança do foco da nossa atenção, porque a gente muitas vezes tem colocado a atenção só no medo, na desesperança, na falta de fé. Muitos de nós, quando estamos no sofrimento que não cresce, nós estamos colocando a aguinha na semente errada. Observa esse ponto de vista para o nosso trabalho. E muitas vezes, a gente entra também no ponto de vista, isso não é justo, por que isso está acontecendo comigo? Não é mesmo? Quanto de nós desperdiça muito sofrimento querendo colocar a culpa no outro, ou no parente, ou no
companheiro, ou no pai, ou no filho, ou no governo, ou na economia, não é mesmo? Mas a doutrina espírita nos ensina que não. Se está aparecendo uma causa para nós, e se Deus orquestra todo o universo, Deus é justo. Então, naturalmente, o que está acontecendo conosco é fruto das consequências das nossas escolhas. Não tem nada de injusto aí. Não tem nada de sofrimento desnecessário aí quando a gente coloca a responsabilidade fora da gente, não é mesmo? E quando nós estamos maduros, prontos, naturalmente a gente tem mais condições de acolher a lição que está lá. Então, o momento é de convidar a gente a realmente assumir responsabilidade, em amadurecer a nossa vontade, amadurecer o nosso ponto de vista, amadurecer o nosso espírito, para realmente observar as lições que o Espiritismo nos traz, para nos educar para o nosso caminho. E quando a gente está pronto para integrar, é maravilhoso como a lição se desembrulha à nossa frente. E esse ficar pronto é uma escolha interna nossa, com a nossa educação. A gente vai aprendendo a amadurecer o nosso preparo para aprender a desembrulhar a lição que se apresenta com as nossas dificuldades, não é mesmo? E muitos de nós desperdiçam muito do tempo no lamento, no murmúrio. Vocês já estudaram a parte do Evangelho que fala: não fique murmurando para não perder os méritos das suas experiências, né? Para a gente não ficar no ranger dos dentes. Então, o convite é realmente para dar esse pulo de gato, não é mesmo? E para isso, vamos ver o que a gente precisa fazer para aproveitar a lição quando ela se apresenta. Tendo entendimento que grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Não tem outro caminho, não é mesmo? A lição vem de dentro para fora. A gente, quando começou a fazer esse estudo, a gente encontrou esse texto: piruá ou pipoca? Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Sabe aquele piruá, né? Todo mundo conhece essa expressão. O que é o piruá? O piruá é aquele milho que resiste ao calor, que resiste à lição dele, à transformação. Ele está resistindo àquele impacto, àquela dor que aquele calor está fazendo, mas ele se esquece que é aquele calor que vai transformá-lo, para ele ficar aquela coisinha leve, gostosinha, que todo mundo gosta, certo? O milho, o piruá é esse milho. Então, estudando esse texto, a gente encontrou um texto do pesquisador, né, Rubens Alves. Ele fala que tem muita gente que vive a vida como piruá. Está resistindo aos sofrimentos e não está tendo essa transformação. Então, o convite aqui é uma brincadeira, para a gente olhar os sofrimentos na nossa vida. Busca contemplar e meditar. Naquele sofrimento eu estou sendo um piruá ou eu estou sendo uma pipoca? Porque se você está parado no sofrimento, provavelmente está sendo um piruá, que está resistindo à experiência, está resistindo à dor, em vez de estar aproveitando a lição para ter aquele shift, para ter aquela leveza que a lição integrada nos traz. Esse é o verdadeiro convite da noite de hoje. Vamos aprender a ser pipoca, não é mesmo? Isso faz uma brincadeira para a gente nos momentos que a gente está com dificuldade. Porque muitas vezes a gente precisa dessas pequenininhas ferramentas para aliviar o sofrimento desnecessário, que fica uma energia pesada, densa, que às vezes fica difícil de sair daquele ponto de vista. Então começa com uma brincadeira. Estou sendo piruá ou pipoca aqui? Só essa pergunta te relembra da oportunidade de estar olhando o que eu estou resistindo aqui. Porque tudo que a gente resiste, persiste. Tudo que a gente acolhe, que a gente integra, a gente transforma, não é mesmo? E uma das maneiras da gente se transformar na pipoca, não é mesmo? De parar de resistir, a gente tem que explorar pontos de vista para ver o nosso entendimento. Todos nós aqui sabemos, no estudo da doutrina espírita, que nós somos seres imortais. Todo mundo sabe disso, não é mesmo? Todo mundo tem convicção disso.
tem um entendimento disso. Somos seres imortais. Estamos aqui num pequeno atalho, num pequeno caminho da nossa evolução. Não é mesmo? Só o que acontece na hora do sofrimento? A gente não esquece. Não é mesmo? E essa é a diferença que nos dá informação se a gente acredita que é um ser imortal ou se a gente sabe mesmo que é um ser imortal. Isso vai fazer completa diferença na maneira que a gente vive a nossa vida. Porque muitas vezes a gente acredita em coisas. Muitas vezes a gente escuta coisas, mas nunca realmente checou. Não, eu realmente abraço isso no meu sistema de crença. Muitas vezes a gente sabe intelectualmente algo, mas não traz aqui para o coração. Essa é a diferença entre o acreditar e o saber aqui, no seu ser essencial. Isso faz completamente a diferença da maneira como a gente olha a nossa vida. Quando a gente acorda de manhã e vai para a vida, a gente acorda olhando o dia, eu sou um ser imortal? O que está me acontecendo aqui? Qual o valor do peso disso, da importância disso? Isso ajuda a colocar as coisas em perspectiva, principalmente na hora do sofrimento. Porque como ser imortal, a gente olha e sabe que isso vai passar, que isso é um pequeno momentinho da nossa existência, que vale a pena investigar e transcendê-lo. Se a gente não tem a perspectiva do ser imortal, a gente fica com a visão muito pequenininha naquele momento e fica um quadradinho denso, que fica mais difícil de aproveitar a lição. E a maneira da gente encarar a vida como ser imortal? A gente está dando mais importância no ser ou no ter? Porque o ser imortal já está mais acordado para a importância dos sentimentos, do ser em si, das lições que eu vou levar comigo, do crescimento, das virtudes que ao desencarnar eu vou carregar comigo. Quando a gente está olhando só como a vida material, esquecendo-se, apertando pausa no entendimento do ser imortal, a gente só está preocupado do ganhar dinheiro, da correria, do dia a dia, a gente esquece de parar e acalentar o ser imortal. A gente esquece na correria do dia a dia de poder tirar um momento para ver qual é a lição que está aqui para mim aprender, que é onde realmente nos liberta. E todas as vezes que a gente encara a vida só como essa encarnação, a gente se apega a sentimentos, os sofrimentos que são em nome de angústia, de inveja, de egoísmo, de todas as áreas dos nossos vícios, eles ganham uma proporção imensa. Isso nos traz muita dificuldade em mudar. Isso nos traz muita dificuldade em absorver as lições. E para isso, para fazer essa mudança no olhar, a gente precisa colocar em ação aquilo que a gente está aprendendo aqui. Precisa, de fato, colocar em prática as lições que a gente escuta aqui. Por isso fica um convite, meus queridos, vão participar dos estudos, porque muitas vezes a gente escuta intelectualmente as lições aqui, mas chega lá na vida e não consegue refletir, não consegue aplicar. Quem que experiência isso? Na hora do vamos ver, escorregou na maionese. Intelectualmente você sabe da importância da tolerância, mas vai ali, perde completamente a graciosidade na vida, não é mesmo? Nos estudos, a gente tem condição de checar o que está ouvindo, a gente divide com pontos de vista, a gente vai criando mais familiaridade com as lições de Jesus. Quanto mais a gente estuda, mais chance de colocar em prática o que aprendeu. Porque o que aprende mais ou menos fica difícil. E olha, gente, a gente está escutando essas lições há mais de 2000 anos. A gente é meio lento para aprender, não é mesmo? Tudo bem. Mas a gente tem que perseverar nessa luta de colocar em prática o nosso movimento. A gente sempre escuta, nós somos filhos de Deus, não é mesmo? A gente escuta que nós somos seres divinos, mas muitos de nós acordam um dia não sentindo valor. Muitos de nós acordam 3 vezes por semana sentindo que não merecem ser amados. Muitos de nós acordam diariamente exauridos, exaustos, desanimados, porque sentem que o mundo é injusto. A gente se esquece das lições que a gente aprende. E muitos de nós não se sentem dignos
de serem amados. Mas imagine só, nós somos irmãos de Jesus. Já pararam para pensar nisso, de verdade? Jesus é nosso irmão e Deus é nosso Pai. Então significa o quê? Que nós sim somos seres divinos. Só que a gente precisa tomar posse desse conhecimento de verdade e levar esse conhecimento para a nossa vida. E a gente só pode realmente viver como espírito imortal, com sucesso, quando a gente tomar posse da nossa herança divina. Literalmente, tomar posse. E acordar e olhar no espelho. Eu sou um ser divino. Meu Pai está comigo, me fortalecendo. Jesus é meu irmão. Eu posso falar com ele a qualquer hora que eu precisar. É literalmente tomar posse para nos ajudar a assumirmos responsabilidades pelas lições que se apresentam. E é só assim que a gente vai começar a se libertar do sofrimento desnecessário. A dor que burila, a gente quer acolher, abraçar, transformar em burilamento para o nosso espírito. Mas queremos deixar embora o sofrimento desnecessário que nos paralisa. Esse é o convite. E como que a gente faz isso, gente? O homem vai evitar esses sofrimentos desnecessários quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Conheça a ti mesmo. Quantas vezes a gente já não escutou isso? E nós temos que ser relembrados disso. Faça um inventário honesto de suas crenças, pensamentos, ações e intenções. Muito importante esse homework, que essa encarnação está sendo privilegiada para nós, porque a gente tem acesso aos ensinamentos da doutrina, que nos educa. O Evangelho nos educa como fazer isso. E Joana de Ângeles faz esse comentário, faça um inventário honesto. Escreva as crenças, pensamentos, ações, intenções. Tira aquele momentinho para ficar com você, como espírito imortal. E dá uma checadinha aqui. E pede para Jesus te orientar, te educar, ter a coragem de ver. Dá uma olhadinha às crenças que estão atraindo as experiências de sofrimento na sua vida. Dá uma olhadinha aos pensamentos que você está brigando. O Espiritismo nos ensina a força que o pensamento tem. E muitos de nós está abrigando pensamentos extremamente tóxicos. É um relembrar que a gente precisa se cuidar, conhecer a si mesmo, para deixar embora o que não nos serve mais. Buscar observar quais são as minhas ações. São de ser imortal? Refletem o conhecimento que eu estou querendo adquirir? Ou quais as ações que eu preciso transformar? E não tem como modificar ações e pensamentos se eu não estou checando a minha intenção. Porque muitas vezes a gente fala aqui, mas a intenção é completamente outra. Quem sabe do que eu estou falando? Você quer falar um não, mas você fala um sim. E aquilo te come por dentro, te traz um sofrimento extremamente doído. Quem sabe o que é isso? Adivinha por que eu estou falando isso? Hello? Todos nós temos que transformar esse aprendizado, aprender a falar sim e não com a mesma amorosidade. E não dá para fazer isso se a gente não tem a coragem de fazer um inventário, de se conhecer. Por que eu estou falando sim quando eu quero falar não? O que eu estou acreditando que está me levando a agir de forma tão equivocada, tão desalinhada com o meu ser essencial? Que pedaço de sombra em mim que está agindo assim? É importante esse conhecimento para evitar o sofrimento desnecessário. Então, esse inventário requer que a gente aprenda a se libertar das correntes. Nós temos muitas correntes que a gente não se dá conta, muitas crenças limitantes. E nos falta, às vezes, coragem para mudar. Mas a gente tem que ir lá. Se a gente quer modificar, às vezes você conversa com uma pessoa e fala, eu não sei fazer isso, eu sou assim mesmo. É a síndrome da Gabriela. Vocês conhecem? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? A gente precisa se libertar dessas correntes, porque todos nós temos sementinhas divinas que precisam ser acessadas. Mas só que tem camadas e camadas de musgo, de névoas, de coisas desnecessárias. E essas camadas densas é que estão criando o nosso sofrimento desnecessário. E estão deixando a gente tóxico, intoxicado. E isso exaure a nossa atenção, exaure a nossa energia. Quem é que às vezes acorda aqui que parece que não dormiu nada? Exausto, se arrasta. É bem isso daí,
coisas concretas e densas que a gente está se arrastando. Mas para isso a gente tem que se abastecer da coragem. Joana de Ângeles tem um estudo maravilhoso sobre coragem e gratidão. Maravilhoso, que nos inspira a acordar para não desperdiçar essa encarnação. O próximo passo é a gente libertar das más recordações. A gente carrega muita coisinha, é impressionante. Quando a gente começa a investir na nossa reforma íntima, a gente vai se dando conta do tamanho, da densidade que as lembranças, os nossos equívocos do passado, a gente abriga no coração. Basta a gente pôr atenção, lembrar, até o sistema nervoso todo se modifica. Você entende o que eu estou falando? Algo não resolvido, que basta você pôr atenção, você se fica todo desarvorado. Essa energia está aí, a gente está carregando. Isso vai criando densidade, né? Por isso que a gente sabe que os espíritos mais evoluídos, da regeneração, eles são mais leves. Por quê? Já fizeram essa faxina. E a importância do trabalho do perdão nesse movimento. Porque muitas vezes a gente está completamente congelado no sofrimento porque não é capaz de perdoar a si e ao outro. Isso nos congela. Às vezes a gente tem total ignorância de onde está vindo aquela dor. Mas a gente sabe que as lições não integradas, elas vão se repetindo. E sempre num volume maior. É a lei do progresso. Quando a gente não está ativamente buscando o crescimento, a lei do progresso dá aquele empurrãozinho assim, e gentilmente. Pra gente, acorda menina, tem algo aí para você ver. Então, toda vez que a gente experimentar um grande sofrimento, pare e busque rewind, para ver aonde aquele sofrimento começou. Porque o sofrimento sempre, a dificuldade, a lição, sempre se aprende pequena. Como o Evangelho fala, a gente pode aprender pelo amor e pela dor. Se a gente está se amando um pouco mais, se a gente se perdoando um pouco mais, a gente aprende na amorosidade. Bateu a dificuldade, a gente não estagna. A gente vai lá, acolhe como um amigo e vê o que eu preciso aprender aqui. E na sua amorosidade, você é capaz de integrar a lição. Só que, infelizmente, a gente não sabe fazer isso ainda muito bem, né? Em algumas coisas a gente até faz. Mas, na maioria das vezes, o sofrimento ele vai se repetindo num volume alto. Aí, quando está num volume alto, que dá aquela baixada de astral, aí a gente fala, o que está acontecendo aqui? É ou não é? Muitos de nós esperam ficar extremamente deprimido. Muitas pessoas não saem do quarto de tamanho sofrimento. Muitas pessoas se isolam e não buscam um fraterno, uma amizade fraterna para compartilhar. Tamanho o nível de sofrimento. Mas a gente pode se libertar disso. A partir que a gente começa a fazer todo um trabalho de perdão. Perdão para os nossos equívocos. Aprender a se auto-perdoar. É muito importante. Quem tiver dificuldade, a gente faz um trabalho muito legal na Oficina da Virtude. Porque o perdão, para muitos, precisa ser construído. Porque a dor, ela precisa ser acolhida. Primeiro colher a dor. E depois trabalhar nos passos do perdão. Para a gente perdoar, a gente tem que se perceber onde se insultou. Então tem que ter humildade de se olhar. Deixar um pouquinho o orgulho de lado e assumir responsabilidade. Por que eu me insultei em primeiro lugar? E eliminar aquela coisa que deu o gancho, que fez com que você se insultasse, magoasse, e não quer mais saber do que aconteceu. Isso precisa ser dissolvido para que o perdão naturalmente aconteça. Porque quando a gente está bem, a gente não se insulta, não tem o que perdoar, não é mesmo? Então, quando tem um movimento do perdão, tem muita lição que precisa ser integrada. E esse trabalho nos liberta dessas recordações que comem a nossa energia. Vai minando a nossa disposição de ter fé, de ter coragem, de ir para frente na vida, não é mesmo? Muito importante. E é muito importante a gente aprender a começar uma nova história. Para a gente se libertar do sofrimento, requer que a gente tenha coragem de olhar a lição e assumir responsabilidade por ela. Quando a gente faz isso, a gente adquire o direito de colocar um ponto final na história. Vocês já experimentaram de estar com uma pessoa, principalmente a gente aqui, né? Fica aqui, vai para o Brasil, vê alguém que não vê há 5 anos e a pessoa está falando a mesma história? Já aconteceu isso? Às vezes a gente mesmo está falando a mesma história por 5, 6 anos. Por quê? Porque ainda não adquiriu o direito de pôr um ponto final na história.
E a gente adquire o direito de pôr o ponto final da história quando a gente assume responsabilidade. Aí a gente pode decidir, isto vai acabar aqui agora. E eu vou começar um novo capítulo. Como diz o nosso Chico, né? A gente pode todo dia começar um novo capítulo. E o Espiritismo nos ensina a começar um novo capítulo na nossa história. E a primeira fase, o Espiritismo nos ensina a dizer: somos espíritos imortais. Somos seres divinos a caminho da casa do meu Pai. E aí você pode escrever o que você quiser. Desses passos você vai para o próximo passo, não é mesmo? É o convite que o Espiritismo nos faz. O Espiritismo nos ensina a assumir responsabilidade em nos libertarmos das nossas amarras, aprendendo que cada oportunidade que se apresenta pode ser transformado em aprendizado. Todo sofrimento, toda dor que se apresenta é uma oportunidade de reparação misericordiosa do nosso Pai, que se apresenta para nós. Quando a gente vê esse ponto de vista, a gente já tem a disposição de encarar as nossas dificuldades com uma energia completamente diferente. O Espiritismo nos ensina que essa é a oportunidade para a gente realmente passar pelo portal da ascensão. A gente passou muitas encarnações sentado na porta sem coragem de atravessar. Se a gente já está aqui nesse planeta de prova e expiação, é porque a gente ainda está muito mais próximo do nosso primitivismo do que da nossa angelitude. Porque muito tempo ainda a gente desperdiçou na lamentação e no murmúrio, sentado lá na porta do portal, sem a coragem de atravessar. E o Espiritismo, nesse caso, ele vem nos ajudar, nos educando. Ele nos educa de onde a gente veio, para onde a gente vai. Ele nos educa que o plantio, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, não tem jeito. Ele nos dá as informações que a gente precisa para dar esse pulo de crescimento, assumindo a responsabilidade em nos amarrar. Não tem mais o lero-lero que a gente não sabe das coisas. Nós estamos tendo o privilégio de ter muito conhecimento para a gente atravessar o portal. Então, o Espiritismo nos ajuda de verdade a crescer. E se a gente está percebendo que tem sofrimento em alto volume, é porque a gente está pronto, maduro, para pegar o aprendizado. Porque Deus, na sua misericórdia, Ele não permite que a gente enxergue se a gente não está pronto para transcender. Essa é a misericórdia do Pai. Tudo que a gente pode, a gente está vendo. O que a gente não está vendo é porque a gente ainda não está preparado. Às vezes as outras pessoas podem ver, a gente não. Porque a gente só transforma aquilo que a gente está reconhecendo e podendo ver. E esse é o grande convite para a gente crescer. Tem uma historinha que eu gosto de contar, alguns de vocês já ouviram, mas eu vou falar porque eu acho que vale muito a pena da gente observar como Deus é misericordioso, que Ele coloca na natureza muitas lições para nós aprendermos. Eu quero contar a história da águia. A águia é a ave que mais vive na sua longevidade. Ela pode viver por 70 anos. Vocês conhecem essa história? Todo mundo? Alguém não conhece? Então vale a pena. Um que não conhece já vale a pena. Obrigada. Então, a águia ela pode viver por 70 anos. Mas o que acontece? Quando ela tem 40 anos, ela fica com as unhas totalmente flexíveis. Ela não consegue mais agarrar a presa. O bico dela fica totalmente curvado e ela não consegue mais se alimentar. As penas dela ficam muito pesadas e grossas, ela tem muita dificuldade de voar. Então, ela tem duas escolhas. Ou ela morre e fica no murmúrio, sofrendo e morre, ou ela se renova. Então, o que a águia faz? Ela sobe no alto de uma montanha, ela busca um lugar onde tem uma parede. E ali ela fica, ela se permite ficar lá por 150 dias. Então, o primeiro passo que ela faz, ela bate o bico naquela parede, arduamente, até que aquele bico cai.
E ela enfrenta muita dor, mas ela não fica, ai, que dor, como dói meu bico. Não. O foco dela, ela tem a habilidade de colocar a atenção dela no renascimento do novo bico, que vai ajudá-la a se alimentar. E esse novo bico, ela sabe que ela vai conseguir tirar as unhas flexíveis. Então, quando o bico nasce, ela com o bico, ela tira as unhas velhas e flexíveis, porque ela sabe, ela atura a dor, porque ela sabe que novas unhas vão nascer. E com essas novas unhas, ela tira a pena que está velha. Imagina a dor que ela não sente tirando as penas. Mas ela não põe atenção na dor, ela põe atenção nas penas novas que vão nascer. E depois de 150 dias, que esse trabalho de renovação está completo, ela voa para o voo da renovação por mais 30 anos de vida. Olha que coisa linda, gente. Quando eu vi essa história, eu falei, isso que a gente precisa. O que acontece é que quando o bico dói, a gente já fica, ai, meu bico dói, coitado de mim, que Deus é injusto, meu bico dói. E não faz nada. Essas penas, a gente precisa remover essas crenças, essas amarguras, esses ressentimentos que nos pesa, que impede a gente fazer o voo da renovação. E a gente tem que aprender a abraçar essa dor, tolerar, mas não com atenção na dor, com atenção no crescimento que essa dor vai trazer para o nosso espírito. Então, eu achei assim, a coisa mais linda da história de a gente observar a natureza e saber a maravilha de lições que Deus nos coloca para nós. E para fazer todo esse trabalho requer que a gente faça as nossas preces. A prece é um sustentáculo da alma, mas só não é suficiente por si só. Não adianta. Não adianta a gente só rezar, porque Emmanuel nos fala, essa prece no livro Vinha de Luz, tá? Se vocês quiserem olhar melhor. A prece tecida da inquietação e da angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem a profere, com aflição, e entrega à imprudência. Mas a oração tecida em harmonia e confiança é a força imprimindo a direção, a bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos, traçando um novo rumo para a vida superior. Então, sua fé não é suficiente, é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus, para a gente ter uma fé ardente na bondade de Deus. Porque, na verdade, vos digo que se tiver... Pardon-me. O que eu estou fazendo, Lu? Desculpa. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveita os adversários que devemos combater, ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Então, todo esse trabalho nos leva a fortalecer a nossa fé, para a gente ter realmente uma fé firme, robusta, porque a fé vacilante vem dessas crenças limitantes, dessas amarguras endurecidas no nosso coração, que faz a gente duvidar da justiça de nosso Pai. A fé robusta confere a perseverança, a energia, os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. É observar como ser imortal, é ver o quanto que eu estou aprendendo a colocar na minha vida. Quando aparece um obstáculo do tamanho daquela pedra, onde fica a minha atenção? Eu sou capaz de tirar a minha atenção do obstáculo e colocar na meta? Ou a minha atenção fica no sofrimento desnecessário, paradão lá em frente da rocha, do obstáculo? E é aí que a gente vê o quanto a gente está podendo colocar a lição que Jesus nos ensina na nossa vida. Por quê? Eu preciso da minha vontade para tirar a minha atenção do obstáculo para a meta. A meta é o aprendizado da lição. O obstáculo é o sofrimento desnecessário. Quando eu não estou olhando o aprendizado. Eu preciso da minha vontade determinada. Isso é uma potencialidade da alma. Isso é um músculo que precisa ser exercitado. É o que a gente estava trabalhando ontem na oficina da virtude. O que fazer para fortalecer a nossa vontade? O que fazer para colocar nossa atenção, nosso foco sob o comando da vontade? São potencialidades da nossa alma. E tem a doutrina, um material rico, que nos educa como fazer. Então, é realmente uma escolha. Se libertar do sofrimento é uma escolha.
Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, traei de elevar-vos acima das circunstâncias. Nas horas de sofrimento, de angústia, de abatimento, concentrai-vos, e por um apelo ardente atraí a vós esses seres que foram como nós, homens, que são agora espíritos celestes, e forças desconhecidas penetrarão em vós, e vos ajudarão a suportar vossas misérias e vossos males. A importância da gente realmente querer se transformar. Porque a gente tem do nosso lado uma abundância de ajuda dos seres amigos nossos, que estão preparados para nos ajudar, nos edificar, nos fortalecer, nos dar coragem. Mas eles não fazem para a gente o que é o nosso dever e responsabilidade. Não tem como ele nos ajudar se a gente não estiver assumindo responsabilidade, se a gente não estiver querendo aprender a lição. E eles esperam pacientemente que a gente amadureça na nossa vontade de aprendermos. E quando a gente faz aquela decisão interna, bom, eles estão lá potencializando a nossa vontade, que ainda é fraca, mas isso nos dá uma coragem de aumentar mais e mais a nossa vontade. É onde a gente sucede na prece ardente, acessando a ajuda espiritual abundante que existe à nossa volta. E a importância da gente cultivar a semente da fé, do amor, para a gente ver a nossa vida florescer. O Espiritismo nos ensina que consiste realmente da nossa conduta reta, alinhada com as leis perfeitas de nosso Pai. Quando a gente está no caminho da retidão, presente, reparando os equívocos no momento presente, usando cada oportunidade que a gente tem de praticar as virtudes que estão aqui, inatas dentro de nós. Mas todos nós temos abundantes sementes, de todas as virtudes. Mas requer a gente fortalecer a nossa vontade e acessá-las. Acessá-las e fazê-las desabrochar. E a gente usar esse arsenal divino que está dentro de cada um de nós para colocar isso em prática na nossa vida. Este é o verdadeiro propósito que nós estamos aqui nesta encarnação. Aprender a desabrochar essas virtudes, para que essas virtudes tragam luz para as nossas sombras. E é nesse aprendizado que a gente vai se libertando do sofrimento desnecessário. Muita gente fala que o Espiritismo faz, é só com o sofrimento que a gente cresce. Não. É só com a lição aprendida da nossa dor é que a gente cresce. Quando não cresce pelo amor, a gente vai crescer pelo aprendizado da experiência que trouxe a dor. O sofrimento, ele é totalmente desnecessário. Ele nos estagna porque a gente ainda não está preparado a abraçar, a acolhê-lo como amigo e perguntar qual que é a lição que está aqui para mim hoje. E só o fato, na hora do sofrimento, de perguntar qual a lição que tem aqui para mim, já tem um shift de paradigma. Você sai da condição conduída de sofrimento para a posição de ser imortal. O que eu tenho que aprender aqui? Vocês percebem? Só no falar na pergunta, já tem uma mudança de energia. A gente se eleva. A gente sai do pontinho preto do sofrimento para ir para um ponto mais expandido. E isso é que o Espiritismo nos dá. Perspectiva. Quando a gente olha do alto da montanha, o vale lá embaixo, a gente vê todas as ramificações e caminhos. Não é mesmo? Quando a gente está no sofrimento, a gente está no ponto lá embaixo, sem vista nenhuma. Então, o convite realmente, meus queridos, é que a gente abrace o aprendizado que a nossa doutrina tão abençoada nos trouxe, que a gente se permita que o Espiritismo, como Jesus falou, nosso Consolador, nos console das nossas dificuldades, nos fortaleça para que a gente possa se libertar do sofrimento necessário, para que a gente realmente possa passar para o portal do nosso crescimento. E onde a gente pode ir deixando embora devagarzinho essas marcas que nós temos no nosso perispírito. Porque cada angústia, cada tristeza, cada recordação, todas essas marcas de sofrimento que a gente traz, está no nosso perispírito. Vai criando um buraquinho no nosso perispírito. E cada vez que a gente se compromete de aprender a lição, de assumir responsabilidade, nos libertar das crenças limitantes, das angústias, dos ressentimentos, das nossas amarras, e buscar colocar em ação as lições,
buscando florescer as nossas virtudes, a gente está fechando os buraquinhos do nosso perispírito. A gente vai se curando. Para que quando a gente for embora, a gente possa levar com a gente um corpo espiritual um pouco mais gracioso. É assim que Jesus nos convida a tecer a nossa veste nupcial para o nosso banquete divino. É devagarzinho que a gente vai tecendo, com a coragem de nos transformarmos, com a coragem de nos burilarmos, de aproveitar cada dia que passa a oportunidade de se embelezar. Mas embelezar com as nossas virtudes de humildade, de bondade, de gentileza. E para isso é todo esse trabalho de acolher a nossa vida como uma oportunidade e bênção de nosso Pai para crescer. É tomarmos posse da nossa herança divina, olharmos no espelho e poder ver todo o valor. O nosso valor não está na mesa. Nós temos que aprender a olhar no espelho e nos encantarmos. Somos seres imortais, seres divinos. Somos irmãos de Jesus. E saímos para trabalhar para a nossa vida envoltos nessa herança divina, para que nada possa diminuir o nosso valor, para que a gente possa se amar, porque aí a gente não permite que ninguém nos desrespeite, aí a gente não permite que ninguém nos desavore, porque está na nossa mão. A quantidade de paz que a gente quer experimentar nessa encarnação está na nossa mão, está na nossa vontade de trabalhar e nos conhecermos, está na nossa coragem de modificar e remover tudo que cria sofrimento, está na nossa coragem de estudar, de nos comprometermos, de estarmos aqui no domingo de manhã, quando um dia estão lá fora, aprendendo como se libertar do sofrimento. E pode ter certeza, queridos, cada um de nós somos filhos de Deus, estamos muito acompanhados de muitas bênçãos, porque temos junto de nós não só a luz de Jesus, mas seres muito bondosos, que estão torcendo para a gente aproveitar cada dia, cada oportunidade, de deixar o sofrimento desnecessário embora, para que a nossa luz possa brilhar. Então fica o convite, vamos criar uma vida onde a nossa luz pode brilhar, não só para nós, mas para todos à nossa volta. E esse é o estudo de hoje. Obrigada.